Quem quer ter para ficar rico não ganha. Tem que se propõe a roubar. Levou um pacote de propinas. O presidente Lula desenvolvia esse terreno no Instituto que já estava comprar o sítio para uso da família do presidente Lula. Turminha tinha mesada de 300 mil reais do careca do INSS, diz testemunha. O patrimônio de Lula cresceu 360% após fim do segundo mandato. Então vamos lá, mais uma vez mostrar para os nossos amigos petistas que eles estão sendo feitos de otários. Porque sim, todo mundo tem um amigo ou um parente que é apaixonado por esse picareta aí e toda a sua militância, né? Parece algo surreal, uma coisa que não entra na minha cabeça como as pessoas hoje, que você consegue ter as informações na palma da sua mão, ainda consegue acreditar num picareta, num malandro desse. Mas vamos lá. Primeiro, meu amigo petista, eu vou fazer alguns questionamentos só para você entender e começar a refletir, né? Use pelo menos um neurônio, acho que já basta, né? Talvez você ainda tenha um dentro dessa sua cabecinha aí. Primeiro, aí o Lula usa uma tática que ele usa muito, né? Aquela onde eu costumo dizer que eu comparo a um assassino que vai no velório e chora com a viúva, e dependendo da interpretação desse assassino, ele está acima de qualquer suspeita. Entendeu? Dependendo da atuação dele ali como um ator. O Lula, em contextos diferentes, está fazendo a mesma coisa. Ele faz muito isso. Ele fala de um crime, ele fala de corrupção, ele fala que não é para ficar milionário, como se ele fosse pobre, né? Aquele comedor de calanguinho, que ele é bom para contar história emocionante para enganar os otários, né? Ele faz muito isso. Então aí ele fala de uma coisa que ele comete, atribui a outra pessoa para ele ficar acima de qualquer suspeita. E isso fica na mente dos idiotas. Ele usa muito essa tática. Segundo, agora para você fazer um questionamento, use esses 2 neurônios talvez que tenha sobrado aí na sua cabecinha. Nesse vídeo, o Palocci faz a delação dele, e se você assistir, eu recomendo que você assista, ele fala muita coisa do Lula. A pergunta é, por que o Lula nunca processou ele? Por que o Lula nunca processou o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, os irmãos Batista e todo mundo que delatou ele? Por que será? Porque esses caras sabem muita coisa e o Lula não vai bater de frente. E o Lula também precisa de alguns dele. Agora ele recebeu uma paca do Emílio Odebrecht, entendeu? Ele continua nesse esquema dele. Ele sabe que eles ganharam muito dinheiro dos trouxas juntos, né? Os esquemas eram muito grandes. Ele nunca vai processar esses caras. Mas se você chamar o Lula de ladrão, ele vai te processar. Mas ele não processa. Você consegue refletir sobre isso? Segundo, o filho do Lula, agora saiu um novo escândalo, né? Que ele recebia 300 mil numa pensão, 300 mil mensais do careca do INSS. Agora faça esse questionamento. Quem é o filho do Lula? Quem é Lulinha? Que habilidade ele tem que fosse importante para o careca do INSS a ponto de ele receber um salário, uma mesada de 300 mil reais todo mês? Que habilidade ele tem? Nenhuma, gente. Ele é só o laranja do pai dele. Propinas. Entendeu? Lula Só o laranja do pai dele, como todos os outros filhos. Esse cara era era vigia de matador e hoje é um multimilionário. Ele e todos os irmãos dele. 300 mil reais do careca do INSS, Você diz consegue refletir sobre testemunha. O isso? patrimônio Você de ainda Lula diz que o cresceu Lula é inocente? 360% após fim A do própria segundo sentença mandato. O Lula repete muitas vezes que ele é inocente, que ele usa a tática. A mesma tática que o... Como era o nome dele? Eu acho que é Joseph Goebbels, né, que era o chefe da propaganda nazista do Hitler, que a máquina de propaganda nazista era muito forte, por isso que Hitler chegou tão longe. E o Lula usa isso sempre, que é repetir uma mentira 1000 vezes que ela vira verdade. Então, se você repetir muitas vezes, vai virar verdade na mente dos idiotas. A esquerda usa muito isso, por isso que ele fala que ele é inocente, que a Dilma sofreu um golpe, enfim. E as pessoas acreditam nisso. E você não percebe isso. Entendeu? Por que o Lula fala que ele é inocente? Se o próprio STF referendou a prisão dele, ele foi condenado em todas as instâncias, o STF referendou, mas como não acharam uma terceira via, descondenaram ele e colocaram na presidência da República. Só que na sentença do STF, não estava dizendo que ele era inocente. Estava dizendo apenas, em outras palavras, mas eu vou clarear para você, que o crime que esse bandido cometeu não foi em Curitiba, foi em Brasília. Questão de CEP. Então transfere todo o processo para Brasília, já depois de sentenciado, e o cara já estava cumprindo a pena. Isso não acontece, nunca aconteceu na nossa república. Um fato desse tipo. O cara já estava cumprindo a pena, e uma questão de CEP, tiraram ele da cadeia e botaram na presidência da república. Você entendeu isso? Nem o STF falou que o teu bandido de estimação era inocente, mas você acredita que ele é inocente, e ele roubou toda a nação brasileira. Ele não roubou somente a mim, roubou a você, roubou a tua família, roubou todos os teus amigos, roubou toda a nossa nação. E você ainda quer que ele comande o nosso país, que ele determine para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Quando você compra 1 quilo de açúcar, eu acho que você não sabe isso, não sabe disso, você está pagando imposto para esse bandido.
Se você comprar uma moto, você está pagando outra para esse bandido. Se você comprar um carro, você está pagando outro para esse bandido. Se você for empresário contratar um funcionário, você está pagando outro salário, como se fosse outro funcionário para esse bandido. E o que ele faz com esse dinheiro? Tá roubando, tá te enganando, tá fazendo viagem, a mulher dele tá esbanjando aí. A janja custa muito caro. Quando ele vai para outros países, ele é o único presidente do mundo que fica nos hotéis mais caros e leva cerca de 200 pessoas. Porque não é ele que vai pagar a conta, é os otários. E basta ele fazer um discursozinho desse aí, e os otários acreditam nele. Você entendeu, gente? Você entendeu, meu amigo petista? Então reflita. Somente reflita, tá bom?